Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Dev Flutter. E hoje, né, continuamos aí dando sequência ao nosso cardápio mobile, né, agora mexendo mais ali na tela de carrinho para adicionar os complementos, já caminhando pro final do nosso appzinho, tá? Então, vamos lá. A tela de vocês já é para estar desse jeito aqui, rolagem, filtra os produtos quando clica, né? Se eu escolher o produto, ele abre o produto, faz a pesquisa, mas não tem ainda o de vocês a caixinha do mais ou menos aqui, né? Ele só traz os dois complementos e também não tem aqui a observação, certo? Isso aí. Então vamos lá. Ah, o que a gente vai fazer, né? Então, o body está aqui, o de vocês é para estar parado igual o meu aqui, ó. A gente tinha feito um cardzinho só para ter essa sombrinha aqui embaixo, só para diferenciar ele da descrição do produto, tá? Que a gente fez esse cardzinho. Aí já entramos direto com a lista dos complementos e o botãozinho comprar, né, que é o nosso adicionar ao carrinho aqui embaixo. Então, a lista de complementos está aqui a nossa garota. De vocês deve estar igual, né? A gente já tinha, para diminuir, antes estava trazendo todos os complementos. Então, para já limitar isso daí, a gente recebe a categoria ID quando clica na lista de produtos. Ele recebe aqui na Stateful e passa para State para a gente, para começar a controlar o estado também com esse parâmetro aqui. Aí a gente vai filtrar, né? Aqui é onde ele bate na API, traz para a gente todos os complementos e faz um where para filtrar só o que é dessa categoria. O meu eu já criei aqui, ó, as duas funçõezinhas que a gente vai criar depois, que é quando eu clico no botãozinho mais da quantidade, quando eu clico no botãozinho menos da quantidade, tá? Para ele atualizar para a gente direto no item, direto no caso aqui da tela, na Coca-Cola de 600. Tá? Então, ele vai salvar na própria value object nossa aqui, desse produto, a quantidade. Depois eu só preciso gravar ela em algum lugar para não perder. O nosso init state chama lá o get complementos, então bate. A primeira coisa que ele faz quando abre a tela é bater no servidor e depois vem montando. A gente viu que precisava desse expanded, senão não rolava quando tinha mais itens, né? E agora a gente tem uma diferencinha aqui. O de vocês eu acho que estava com o bound, ele não vai fazer diferença a princípio, tá? Pode usar tanto o clamping scroll como o bounding scroll também vai funcionar. Porque os dois vão pegar a exceção para a gente aqui de tela. O que mudou foi aqui no return do nosso item builder. Agora eu já verifico, vocês vão ver aqui, ó, eu já mandei somar 1. Então ele pega a quantidade de complementos e adiciona 1. Quem é esse 1? O cara aqui da observação, para ele rolar junto. Senão eu teria que deixar sempre um espaço fixo na tela para esse cara, e aí eu corro o risco dele se perder aqui na tela. Então aqui ele rola junto com os outros componentes comigo. Tá? Posso fazer diferente? Pode. Lembra que a gente pode até jogar tudo isso aqui numa outra tela ou no modal. Nem precisa ficar aqui junto, tá? Mas a gente só colocou porque é pouco complemento que tem e cabe na tela. Se não tivesse dando espaço aqui, a gente dava um jeitinho de tirar também. Então, se o index, né, que é o loop que ele está fazendo aqui, for menor
do que o length da lista complementos, ele faz o normal nosso, que é o list tile. Então, ele vai colocar a descrição, o preço. Eu já pus um outro if aqui, ó. Então, se o preço for maior que 0, põe preço. Se não, escreve grátis no lugar, para não ficar 0 aqui na tela. Aí ele já vai ter aqui para gente os containerzinhos, ó, com a chamada para os botões. Então, aqui eu já tenho quantidade, e aqui eu tenho o meu botãozinho de mais e menos. Tá? Que eu coloquei dentro do list tile, no trailing, que é o cara que aparece lá no finalzinho. Ele vem da esquerda para a direita, dentro do list tile. Beleza? Facinho, né? Ó, que nós vamos fazer? Criar uma linha, colocando o mínimo para ela, de eixo aqui no tamanho. Containerzinho de 30 por 30 para dar, ó, a alturinha das duas linhas que a gente está usando. Mandei fazer uma bordinha circular de 4, pequenininha. Azulzinha também, na cor. E coloquei o Inkwell para poder ter o on-tap dela aqui. E quando tiver o on-tap, ó, ele verifica a quantidade. Se for maior ou igual a 1, ele abre para diminuir. Senão, ele não faz nada. Para evitar que eu clique aqui e ela fique menos 1. E o íconezinho, que é o menos, que no caso é o remove. Corzinha azul também. E eu pus o tamanhinho dele aqui, ó. Tamanhinho 20. Para não ficar tão miudinho assim, a gente não conseguir enxergar. Aí eu fiz outro containerzinho, mesma coisa, 30 por 30, quadradinho, não sei o quê, bordinha circular, que é esse carinha aqui, ó, do 0. A diferença é que no shield dele, eu mando verificar. Mesma coisa, se a quantidade é maior que 0, ele vem aqui e coloca o toString, senão ele joga direto o 0 toString para mim, tá? Por quê? Porque esse cara pode vir nulo. E aí não dava para a gente jogar direto um toString aqui, porque a hora que colocasse o nulo ia bagunçar a nossa tela. Então, se existir, aqui ele já faz o teste do nulo na exclamação. Então, se ela existir e for maior que 0, ele põe o que tiver lá dentro do string. Se não, ele já põe um 0 no lugar para não atrapalhar a gente. E um terceiro containerzinho lá dentro, mesmo tamanho, 30 por 30, 4, azulzinho, e no Inkwell a quantidade mais, né? Chama a funçãozinha minha ali, aonde eu coloco o ícone do add para ter o maisinho. E quando eu clico, ele vai aumentando a quantidade ou diminuindo, que é o que a gente precisa que ele faça. No caso, é um campo que a gente não vai exigir validação também. Que tipo, se o cara quiser um copo, ele põe. Se ele não quiser, ele deixa, eu vou conseguir adicionar o produto do mesmo jeito. Não é obrigatório escolher alguma coisa aqui, no nosso caso. Beleza? E aqui, ó, quando ele passa do... Ele vem no Ilse, né? Do tamanho aqui, ó. Então, se ele tiver menor do que o tamanho da lista complementos, ele vai preenchendo. Chegou no tamanho dela, ele vem um containerzinho novo. Aí tem aqui uma margenzinha para ele pular um pouquinho, um padzinho para ele não grudar, o tamanho 80. Fiz aqui a decoraçãozinha de um quadrinho branco com as bordinhas azuis. Coloquei aqui o circular 14 para ficar o arredondadinho aqui para gente. E o shield dele é um text field, uma caixa de texto, com um máximo de 3 linhas, sem autofoco, que é para quando abrir a tela ele já não abrir com o teclado erguido aqui dentro. O tipo de texto que eu vou aceitar aqui dentro é texto, então ele pode digitar qualquer coisa.
O que ele faz no action ali, quando eu clicar, ele vai dar só o done, não faz mais nada. E o input decoration dele, eu coloquei um labelzinho aqui, ó, exemplo sem cebola. E um enable true para o cara poder clicar realmente e digitar. Beleza? Muita alteração? Razoável, é. Só para pôr um negocinho de mais ou menos, né? Ah, isso é fato. Qualquer pequena alteração pode resulta sempre em mais de uma alteração. Aí vocês podem me perguntar por que isso não está em componente. Por que que eu não peguei aqui, ó, desde a row, né, até o finzinho dela aqui embaixo, ó, esse blocão todo aqui, ó, e não criei aqui uma pasta, joguei ou se não coloquei aqui carrinho componente ou aqui dentro de lista aqui, né, do complemento, coloquei aqui, sei lá, widget, quantidade, alguma coisa assim, né? Porque eu não estou duplicando código, na verdade, né? Ele está dentro do list tile, então ele vai ficar fazendo o loop aqui dentro. E o que a gente ia ganhar de código lá ia ser muito pouco, porque o OnTap nosso aqui ó, é pequenininho demais. Então eu teria que passar essa função como parâmetro para lá, mas eu ia ganhar o quê? Esse pedacinho de um container aqui, sabe? Pouca coisa a gente ganharia de código. Então, resolvi deixar esse cara por aqui mesmo, tá? Mas poderia, se eu quiser trabalhar naquele esquema de padrão, para componentizar o máximo possível, para utilizar em outras aplicações e tal, eu poderia ter desde essa row aqui até o início dela aqui, ó, o trailing inteiro componentizado. Mas aí lembra que eu teria que passar de parâmetro para ele as funções. Então teria que ter lá função menos função mais, e teria que passar um controller para o nosso campo aqui de texto, que no caso eu nem estou precisando. Como ele está direto na tela, eu não preciso de um controller para ele. Depois, na hora, a gente vai conseguir vir aqui e dar um get nele de uma vez. Beleza? Como mudou muito, eu vou copiar ela inteira para gente lá no Notepad, tá? Você já pôs lá, Giovanni? Coloquei agora. Deixa eu recarregar o Launchpad.
Só para confirmar, é para dar erro de compilação mesmo no momento, né? Que a gente não alterou o complemento por categoria. Isso. Tá. Eu achei estranho também, por isso que eu Por isso que também eu ia resolvi perguntar, perguntar. tipo, tá, eu fiz algo errado ou, tipo, realmente... Tá, obrigado pela ajuda aí. A gente só alterou aqui, né, a listinha, né? Na verdade, o nosso detalhe é pequeno também, tá? Aqui na complemento por categoria, ela já é uma VO, né? Então, ela já não representa uma tabela do banco, certo? Então, não tem problema nenhum a gente incluir aqui, ó, a quantidade direto nela. Porque praticamente ela tem para gente o que interessa do item. Ó, ela tem a categoria, ela tem o complemento, né? O ID do complemento, descrição, preço, quantidade e se está ativo o nosso. Para a gente agora faltou quantidade para trabalhar. E depois, na hora que a gente for criar a lista de verdade para mandar, nós ainda vamos vir aqui e incluir o produto ID dela. Porque daí eu passo a ter um objeto inteiro do que vai para o servidor, né? Então vai ter qual é o produto, qual é o complemento dele e qual é a quantidade. Eu já mando os 3 itens para lá. E uso ele também para apresentar na tela. Tá? Então, o que eu fiz aqui, ó, incluiu quantidade. Ela não vem de banco nenhum, né? Não vem de nada. Então, eu já deixei ela zero fixo aqui. Porque no início ela sempre vai ser zero. Tá? E, e sem crise, porque é uma VO. O VO não tem problema de representar tabelas, né, para gente. Estou jogando a complemento por categoria lá no Notepad também, tá? Ô, Giovanni, Oi. o quantidade você iniciou ele ali no método fromJSON como zero. Então, por conta disso, tem algum momento que ele vai ficar como nulo? Não, não. Só não vai estar sempre zero. Aí, nesse tipo de cenário, mesmo assim, a gente precisaria fazer o tratamento dele lá que a gente tinha visto lá no botão. É porque eu deixei ele no label aqui em cima, ó. Sim, sim, mas eu digo assim, tipo, ele nunca vai acontecer de vir nulo, então a gente não precisaria fazer esse tratamento aí, tanto aí não, no comprimento Então, categoria, se quanto você, lá. se você colocar só a definição dele assim, ó. Deixa eu achar o código onde a gente inicia. Aqui, ó. Pode colar o código lá pro List, pessoal lá, ó, pra ele, list, então. complemento por categoria, result, aqui uma lista vazia. Uhum. Aqui ele é nulo. Ah, entendi. Porque ele não tem Porque ele não chamou o método lá ainda, né? isso. Aí ele só vai deixar de ser nulo. Ó, que nem aqui a gente tem o nosso getAll, é que lá dentro do getAll ele faz o from JSON Certo. na complemento service, ó. Aí então ele tá vindo aqui, ó, ele é nulo. Aí a hora que ele entra pra gente no from JSON aqui, ele passa, aí ele vai ter valor, vai ser zero. Uhum. Mas ele, Entendi. ele, ele vai vir em banco, por exemplo, daqui ele tá tudo nulo. Ele Aqui, inicia o objeto como nulo, né? E a hora que passa no front-JSON que ele passa a ter valor. exato. Tá, então a Beleza. gente, e aí no caso, como ele inicia lá aqui, cadê? No label, aí eu sou obrigado a fazer os testes de nulo por causa do null safety ali novo do Dart, tá? Maravilha. Aí já está lá também. Agora, na teoria, Ctrl S tem que funcionar. Eu me lembro, eu mexi só nos dois, tá? Agora, tá certo. Mexi só nos dois.
Compilou? Eu fiquei assustado um pouco que ele demorou para carregar o complemento. Até pensei, ué, não tem um try-parse, mas estava lá. Foi só o meu emulador que estava meio lento nesse momento. Ah, não, faz parte do tempo dele. Uma das coisas que ajuda a demorar, tá? Infelizmente, é esse carinha aqui, ó. A gente é obrigado a pôr para ele ter essa subrolagem aqui, vamos dizer assim, né? Mas ele acaba impactando um pouquinho só na hora que monta. Que ele meio que tenta calcular para a gente o que vai exceder. Ele tenta verificar o que vai exceder de tamanho antes de terminar de montar a tela de verdade, o scroll. E aquele outro carinha que a gente faz, aquele shrink, lembra que a gente tem aquela outra propriedade aqui que a gente pode tirar ela? Esse shrink wrap aqui, ó. Ele também, tá? Eles verificam o que vai estourar primeiro. Então, é como se ele carregasse tudo, fizesse um cálculo do que estourou a tela para depois montar a tela. Para ele calcular o tamanho da rolagem. Entendi. Mas pouquinha coisa, fica bonitinho a bolinha virando ali. E lembrando que a gente está no emulador, blá 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 blá. No celular geralmente é bem mais rápido, né? Ainda mais nos iPhone 12 de vocês, entendeu? Ah, não é? É, iPhone 12, isso. Não tem? 15. 15. Já vem com Desde que processador. eu trabalhei dando manutenção em equipamento da Apple, eu cheguei à conclusão que eu não quero um Apple. Colocar um processador quântico no celular. Eu lembro que tinha uma marca que eu tava até correndo atrás de ver, que era tipo assim, você montava o celular, você customizava o celular. Foi legal. Tá? Era como se ele fosse uma plataforma que você encaixava as peças de acordo com a necessidade. Aí a CPU conseguia ler como se fosse um plug and play do Windows e saber que componentes você plugou. Um celular, um Lego em forma de celular. Basicamente. Eu já tinha visto isso aí já. Mas agora o pessoal está fazendo, não sei se você já viu, o pessoal está fazendo o próprio celular com a Raspberry Zero, já vi. O cara bota a Raspberry Zero, bota uma plaquinha de 4G, a telinha, faz o celular. Ah, mas aí falta a caixinha. O mais bonito é a caixinha em volta. Não, Leitora mas 3D, né? um que eu vi aqui, o cara fez o dentro daquele Nokia tijolão. É? É. 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 É, não É. tem muito o que dizer, né? É. Pega aquelas caixinhas. A Xiaomi tem umas caixinhas de cerâmica que é muito bonita, cara. Mas esse negócio de celular agora, de gastar uma nota aí, tá acabando com esse negócio de pessoal fazer o próprio celular. A Apple já liberou até peças já para você usar para fazer manutenção que antes você não podia. Agora você pode comprar uma peça separada do iPhone e você conserta. Já liberou, né? Liberou geral. Agora virou. É. Não, a Apple até um tempo atrás ela não queria nem vender, né? Não, para vender faz um cadastro aqui. Deixa eu ver se você merece ser meu cliente, vai. Agora ela vende. Agora é só ter dinheiro, ela vende. Eu vendo até as peças agora. É, Você quer cara, consertar sozinho? Vai fundo, filho, vai. se bobear, você fala, viu, dá o esquema técnico do negócio aí, deixa eu montar um, vai. Sacanagem. Funcionou? Ou tá buildando ainda? Aqui deu Funcionou certo. aqui. Aqui também deu certo. E na teoria, ó, cliquei aqui na cebola. Ó, ele tem que abrir o teclado e empurrar o resto para cima para mim poder digitar. Agora, é,
Eu vou dar uma. A gente tem um app para fazer no módulo avançado que está pronto. Que o módulo avançado a gente já começa aqui por esses dias, tá? Esse daí é um dos primeiros que a gente vai mexer também. Que é um cara onde a gente vai falando e ele vai escrevendo o que a gente fala. Tá? Então, para muitas reuniões que a gente tem, é uma delícia. Vão passar detalhe da reunião que você não pode esquecer, você só bota o celular ali perto do alto-falante do notebook e deixa ele gravar tudo que você tem que fazer de tarefa na semana. Assim você não se preocupa em perder detalhes. E no nosso app, seria muito bacana, ao invés do cara digitar, o cara só falar, né? Sem cebola. E o carinha anotar sem picles. E o nosso app anotar nas observações, que é para fazer isso. Lembrando que vai estar, né? Na teoria, está na mão do garçom isso aqui. E o cara, às vezes, não está com aquela vontade de escrever, né? Ele vai lá e escreve assim, SC, e manda. Aí toca o cara da cozinha, o que é SC? É sem cebola. Ou põe assim, né? S/SEB, e vai embora. E o cara tá com pressa, quer ir embora logo. A gente deixar ele falar, fica bacana. Eu acho bacana. Tudo que a gente puder pôr de mimimi, assim. Aplicativo é mimimi, gente. Quanto mais eu minimizar meu aplicativo, mais ele conquista usuários. Bom, coloquei alguma coisa, adicionei, vem um aqui. Um de vocês deve estar fazendo isso também. Correto? Uhum. Tá certinho esse um aqui, a bolinha vermelha. Vocês também tá indo direitinho, né? Eu tinha dúvida que a gente tinha bagunçado esse cara aqui. Não, foi. Ah, então tá legal. Agora, ó, a regra da bolinha tá aqui no botão comprar, né? É, né? Se vocês lembrarem dele, né? A gente precisou criar um string controller lá na notificação carrinho state, que é o carinha da notificação aqui, né? Que ele fica controlando esse total itens para verificar se mudou o número dele. A gente passa a quantidade aqui, ele viu que aumentou, diminuiu a quantidade, ele muda o número aqui em cima. E lá na state também a gente deixou uma variável estática que é o total de itens do carrinho. E depois que eu cliquei, o que ele faz? Um pop. Então não importa onde eu tiver, ele volta para onde estava, beleza? Esse. E como saber, então, qual é o item do carrinho? Você vai ter que criar uma tela do carrinho. Então, por exemplo, ainda que eu clicasse aqui, ele abrisse a tela do carrinho para mim. Concorda que a gente está salvando só a quantidade até agora, em memória? A gente vai precisar passar o ID do produto também, né? Então, em lugar nenhum a gente tá pegando esses caras aqui, né? Ó. ID de produto, ID de complemento. Na verdade, essa model, né? É a model do produto mais a model do complementos por categoria. No caso, o objetinho aqui, que a gente não está usando para. Pra nada. A gente cria, assim, está usando para montar a tela. Mas a gente não tem uma VO que a gente pudesse alimentar ela, né, para deixar o carrinho pronto, vamos dizer assim. O que a gente teria? Então, vamos pensar aqui ó, em criar uma VO de novo, tá? Vamos pensar numa VO agora para o carrinho, tá? Então, vamos criar uma nova aqui. Carrinho de compra. Não com o dedo errado, não. Isso. Vamos fazer ela só o primeiro bloquinho aqui, ó.
Deixa o factory para a gente fazer depois. Era o bloquinho inteiro, né? Vamos deixar assim. O que a gente precisaria ter, então, na nossa carrinho de compras? Vamos lá. Produto ID. O que mais? Quantidade. Acho que é bom ter a descrição do produto também, né? A descrição. Sim, para mostrar no carrinho. Para mostrar no carrinho, boa, porque daí a gente usa a mesma para mostrar no carrinho e mandar para o servidor. A gente só vê o que quer mandar, né? Preço também, então. Do complemento, né? Só a categoria, não precisa? Seria mais ou menos isso? Se bem que esse complemento ID é só o ID do complemento, né? Não é a descrição dele. Só o ID. Acho que seria bom ter a descrição dele, ou não precisa. Para mostrar ali na tela, tipo, você pediu uma picanha com isso e refrigerante sem, sei lá, com gelo, outro com limão, enfim. Mostra tudo no carrinho. E se a gente tiver, então, uma model mais ou menos assim, ó. Um date time. Data hora, pronto. Vai ser a data e a hora do nosso pedido. A gente pode ter um int ou uma string. Vamos trabalhar com string. Uma string no label. Mesa comanda. Porque daí tanto faz o número da mesa ou o número da comanda. Certo? Aí eu consigo já na hora de fechar o pedido, ele já pega a data e hora que entrou o pedido no celular e ele pega para a gente o número da mesa, né, faz o garçom digitar, o garçom usuário digitar o número da mesa ou da comanda, se o cara tiver de pé, alguma coisa ali. Certo? Produto. Produto. No caso dessa modelzinha nossa aqui, vocês concordam que seria uma lista? Que num pedido só você pode pegar a Coca, Guaraná, as picanhas, um pastel, umas balinhas. Assim como o complemento aqui, ó, ao invés da gente ter o ID do complemento, nesse cara eu teria que ter uma lista de complemento mesmo? Ou não? O que vocês acham? Eu tô dando uma analisada aqui na modelagem aqui, porque eu pensei em uma coisa. Espera aí. Vamos dizer que esse Bom, eu não carinha. sei se vai ficar muito complexo porque a gente vai precisar fazer, mas acho que o ideal seria ter uma lista de produtos aí dentro. Porque da forma como a gente está fazendo ali, a gente vai ter uma lista de complementos, mas vai ficar, tipo, solta. Vai complemento geral para todo mundo. Agora, se a gente tiver uma lista de produto, dentro de cada produto, a gente tem a lista de complemento dele.
Aí não sei se compensa a gente talvez criar uma VO só para esse produto que a gente vai gravar no carrinho. Porque senão o produto ele vai ter todos os itens mesmo, né? O produto da modelagem. Uma coisa assim. Esse cara aqui está só estorvando. Ó. Então eu tenho uma classe que é o produto do carrinho. Aí nesse cara eu tenho o ID, a descrição, a quantidade, o preço e a lista de complementos que eu peguei esse cara aqui, ó. Porque ele me traz o ID, a descrição e o preço. Agora vem o chororô, né? O chororô, que é o que a gente sempre faz o nosso chororô. Eu não tenho um campinho de observação e eu não tenho no banco de dados esse campo de observação aqui. Ele vai estar justamente numa tabelinha que provavelmente seja a produtos carrinho ou produtos do pedido. Teria que ser um item extra no produto, né? Do produto do carrinho, você teria que ter, além do complemento, da lista de complementos, você teria que ter um campo observações nessa produto carrinho. Pra Na gente... verdade, acho que Ah, se bem que a observação vai ser por produto e não por complemento, né? É verdade, tá certo. Observação. Então, daqui a gente tem praticamente o carrinho pronto. Ó, eu tenho o produto e a descrição. Eu vou mostrar na tela só o nome. Mas eu já consigo daqui mandar o ID para o servidor. Eu tenho a quantidade, consigo mandar para o servidor. O preço só para me mostrar na tela. A observação para me mostrar na tela e mandar para o servidor. E a lista dos complementos, se tiver complemento com mais do que 10. É o que o cara escolheu. Se o cara não escolheu nada, a lista vai nula ou vazia para lá. Beleza? Beleza. E no carrinho de compras, aqui a gente não precisa de número a princípio, porque ele vai pegar pela data-hora para a gente, tá bom? O número quem controla depois com o número de pedido mesmo, vai lá no servidor, né? O próprio banco, na hora que a gente fizer o insert, a gente deixa lá um campo autoincremento ali, né? Só que a gente não precisa dele. Eu mando a data e hora do pedido só para saber quanto tempo está demorando, basicamente, para a gente Estatística? controlar. Para a gente ter uma ideia de... lembra que eu falei para vocês que ficava um tablet na cozinha? E quando a comida ficava pronta, o próprio pessoal da cozinha dava um clique e ele notificava o garçom para ir buscar o prato? Eu não sei se eu comentei desse app para vocês. Sim. Então, esse daí, lá no retaguarda, a gente tinha o tempo médio de preparo de cada prato. A gente calculava. Então, a gente fazia um cálculo por dia da semana. Aí, por exemplo, terça-feira, aí quem estava ali gerindo ali o controle ali poderia marcar se aquela feriado, véspera de feriado ou um dia comum. Então é uma terça-feira comum. O cara tinha o tempo médio de preparo de cada prato dele para entrar no custo, para saber o quanto tempo o cara lá, o cozinheiro, ficava trabalhando para fazer aquilo. Então, fritar batata. Pô, é pegar a batata, enfiar na fritadeira, largar lá, esperar um pouquinho e tirar da fritadeira. Agora chega lá, o cara quer um bife Wellington. Pô, tem que, né, abrir o negócio, rechear o negócio, enrolar o negócio, fazer uma massinha para cobrir, passar o ovo em cima da massinha, embrulhar a massinha no negócio, pôr no forno, esperar 1 hora para aquilo assar. E ainda corre o risco do ficar cru lá dentro e o cliente reclamar. Porque você não está vendo, você está vendo só a massinha, né? Então, esse daí você já tinha um tempo de preparo muito grande para esse prato. Então, o cara já tinha que meio se preparar na cozinha dele. Tá? E uma coisa é fritar batata e entregar porção de batata num dia comum.
E uma outra coisa é fritar batata e entregar batata véspera de feriado no restaurante lotado até na rua. Monte de batata, fritadeira não dando conta de fritar tanta batata que tinha. Aí você tem o tempo de entrega, o tempo médio de entrega. E aqui para o cliente também, né? O cara acabava, se ele tá naquele que o tablet ficava na mesa, ele sabia o tempo do pedido dele, ele já chamava o garçom. Ei, vai entregar mesmo ou não? Número de mesa e comanda, porque tem que ter. Tem que ter, no caso nosso aqui é praticamente obrigatório. O garçom vai ter que informar, né, ou se não ficar chumbado o tablet na mesa já com o número fixo, o cara tem que avisar. Senão, como que nós vamos entregar isso aí depois? E só. A lista de produtos eu acho que tá ok pra gente aqui. Pro tablet. Pro retaguarda, a gente teria outros campos, né? Se foi pago, qual as formas de pagamento usado, quanto foi pago em cada forma de pagamento. Eu teria uma tabela com uma lista de pagamentos. Chega lá, nós vamos todo mundo lá comer. Ah, não, ó, desconta aqui, vamos dividir em 5. É 5 formas de pagamento, 5 valores diferentes. 5 cartões diferentes para o cara conferir depois se o cartão caiu na conta dele. Então lá no retaguarda é outra briga, né? Para fazer o retaguarda ali, o gerencial lá, o RP lá do restaurante é outra história. Lá a gente tem um monte de coisa de informação a mais. Mas aqui para o app se comunicar com ele, eu acho que até a lista de produtos morreu. O que vocês acham? Total, você consegue somando o que tiver dentro da lista, então. Sim. Acho que tá tranquilo desse jeito, né? Tá. Vocês querem manter uma classe chamada carrinho e dentro dela, assim, as duas, ou vamos fazer bonitinho e deixar produtos, carrinho e carrinho de compras, cada um num arquivo diferente? Agora tem dúvida. Eu Assim? sempre que eu faço, eu prefiro separar, mas também, se quiser deixar junto, não vejo problema. VO? Sim, seria um VO. Tô. Então, a produtor, não produtor. Então, a gente tem uma produto. Oi, pode falar. Giovanni, por que essas modais aí, todas lá dentro da pastinha de modal? Tipo, por exemplo, produto carrinho, esse cara é um modal, né? Então, na verdade, a gente está usando aquele conceitozinho de modal, né? No caso, o model, né? Representa o banco. Então, assim, eu tenho uma tabela no meu banco de dados que tem essa informação. Então, ela é uma model. Uhum. Então, existe uma tabela lá no servidor que tem essa estrutura aqui. Certo. Essa estrutura daqui, e o meu servidor me traz junto essas duas listas, então vem da minha API. Então, como o que vem da API é essa informação para mim, eu chamei ela de model. Eu só vou mexer nisso aqui se mexer na API, aí se mudou campo, em alguma coisa em tabela, eu altero aqui também. E esses carinhas que a gente está chamando de value object aqui, tá? Eu já vi usar muito isso em .NET, tá? Sim. Que é esses objetinhos de valor aqui, é quando é um objeto, né? Na teoria é uma model também, né? Tanto faz, ela vai virar um objeto para a gente, só que ela não tem uma tabela com esse nome ou um lugar do servidor que tenha isso. Eu não tenho Entendi. um endpoint. Então, assim, é um negócio que eu preciso para trabalhar. É o mesmo caso dessa aqui da Carrinhos aqui para gente. Ó. Então, lá no servidor, a tabela é completamente diferente.
porque ela vai ter o número, né, o sequencial ali, né, o ID do pedido, data e hora, ela vai ter marcado quem que é o garçom que está fazendo o pedido, vai ter um monte de informação que para a gente aqui não interessou. Aquela história, quantas pessoas tinham na mesa, você vai ter lá o prazo, você vai calcular o prazo médio de consumo da mesa. Tá? O que é isso daí? Você está lá no restaurante controlando. Chegou 10 pessoas numa mesa. O cara está ocupando lá 10 cadeiras no seu restaurante. Pediram uma Coca-Cola. Faz 1 hora que eles estão lá com aquela Coca-Cola. Entendi. Entendeu? Aí, tipo, na tela do retaguarda começa a dar uma piscadinha, assim, entendeu? Tipo, pro garçom passar lá, oi, já escolheram? Oi, já escolheram? Porque, porra, vocês estão 1 hora aqui, estão tomando uma Coca-Cola de 10 conto, e eu podia estar vendendo um negócio de 200, poxa vida. Entendi. Porque assim, eu tava pensando aqui, na experiência que eu tenho, essa VO aí, ela não existe. Tipo, o que eu vejo é que o pessoal faz muito assim, o back-end, ele tem essa responsabilidade de montar o payload para a gente, e para o front ele só entrega, e aí a gente faz as validações e mostra para o usuário. Essa questão de montar né, o payload, que você está meio que montando um payload ali, né, para você Sim. mesmo. Toda essa responsabilidade, ela sempre fica no back-end. Então, aí cria-se o endpoint lá e ele entrega para a gente essa informação. É o que eu vejo, pelo menos, aqui na Livelo, por exemplo, o pessoal faz isso, faz dessa forma. É o back-end que tem toda essa responsabilidade. A única coisa que a gente faz é validação dos dados e exibir ou coletar, né? O que muda para a gente aqui é o pattern que a gente está usando. Porque, por exemplo, assim, se você está usando o mesmo pattern no front e no back, aí você usa as VOs também. Tipo, as mesmas VOs que você criou no back, você cria no front, quando vai fazer a troca de dados entre eles. Aí, se você estiver usando patterns diferentes, aí você vai ter um back-end que você fez um BFF, né? Que é aquele back-end Isso. front-end. Aí ele traz toda a informação e aí o seu front-end é o que a gente chama ali que vai, né? O front-end é burro, né? Então, função Isso, do justamente. front-end. Ele pega o que vem do servidor, joga na tela, pega o que está na tela, manda para o servidor. Ele não pensa. Ele não faz. O máximo que pode fazer é validação de campo, para não deixar em campo nulo. Mas ele não aceita, ele não tem regra nenhuma no front. E Sim, tem uma. não, é justamente isso. A E gente tem tem. o conceito mais ali, sabe, mais acirrado ali de BFF mesmo. Nem validação de campo é feito no front. Eu mando, e a hora que bate no servidor, que ele vê que o campo está vazio, nulo e é obrigatório, ele devolve para o front-end a mensagem de erro. Entendi. Entende? Não, essa parte a gente faz. Então, por exemplo, Tem uns conceitos eles. bem malucos assim, sabe? O back-end passa para o BFF, por exemplo, o valor. E o formato do valor de colocar vírgula e tal, não sei o que, é a front que faz. Toda essa Certo. validação o front faz. Né? Mas aqui na Livelo eles fazem nesse formato. Eu acho interessante até, porque você deixa bem definido aonde tem que fazer. Porque às vezes você faz uma validação no back, aí daqui a pouco faz outra validação no front, aí fica uma coisa meio bagunçada. Eu acho legal esse modo de trabalhar, de definir que não. O front-end é só para exibir informação e fazer algumas validações, validação de campo, né? Tipo, sei lá, CPF, essas coisas, né? Eu acho bem interessante. Coisa que o cara digitou para não deixar o cara digitar errado e mandar errado pro servidor. Isso. Tudo é pattern, tá? Que a gente consegue trabalhar. Mas a VO, ela depende de como o servidor manda também. Se a gente vai trabalhar com VO, se a gente vai jogar tudo em model. É que como a gente está tentando seguir Entendi. o conceito aqui da model representar uma tabela. Uma tabela é um endpoint preciso ali. E aqui no caso das VOs, são objetos que a gente precisa para manipular os dados na tela, a gente está só usando elas aqui. Por exemplo, essa aqui, ó, complementos por categoria. É um cara que basicamente a gente precisa dele para manipular a tela. Ela Sim. não, ela não, tipo, ela não entra, ela não vai para o servidor do jeito que ela tá.
porque ela não precisa ir desse jeito para o servidor. Então, ela não vai inteira para o servidor sozinha, ela é inútil. Assim, sozinha, ela é inútil para o sistema. Mas ela aqui na nossa tela ajuda a montar a tela. Então, é uma VO aqui que a gente bate lá no servidor e monta ela. Porque eu vou pôr a quantidade do que eu estou escolhendo aqui, que até então, quando bate no servidor, não vem essa informação. Entendeu? Então, VO é gosto, tá? É gosto. É pattern. Eu acho que pattern inteiro é gosto. E os BFF são bacanas, eu também concordo com você. Quem que precisa Legal. fazer validação de dados, eu prefiro usar BFF. Não, BFF para. Porque assim, o conceito de front-end é ele ser burrinho, Sim. o máximo possível. Porque validação e regra de negócio é no back, cara. A gente não traz essa responsabilidade para dentro de front. Salvo se o seu front não use back. Ou aquela história, é um aplicativo híbrido. Se for híbrido, então você tem o banco local no aplicativo que atualiza um banco de dados no servidor, por exemplo. Aí a gente faz um app, cara, com toda a regra de negócio. Aí é um app chato de fazer. Os apps híbridos são mais chatinhos de fazer por causa disso. Porque como ele armazena informação, lembra aquela história que eu falei para vocês do patrimônio ali? Aquele do patrimônio, as regras ficam também no app. Porque você vai salvar a informação e vai saber quando que você vai sair da empresa e ter acesso à internet para atualizar o servidor. Aí você já saiu da empresa, você está lá no hotel, aí o servidor retorna um erro. Esse campo não pode ser 0. E você já nem está mais na empresa fazendo inspeção, você já saiu lá da usina, da fazenda, seja lá de onde você foi fazer a inspeção. Aí você toca voltar no dia seguinte porque você pôs 0 num campo que não era 0. Então aí nesse caso a regra fica no híbrido também. É, é onde o front-end não é burro, tá? É onde o front-end é app mesmo, nesse caso. A gente para de tratar o app como só um front-end, ele passa a ser um app completo mesmo. Ele gerencia tudo. Deu para? Dá para entender, né? Uhum. É. Eu já não concordo com esse negócio do app do front ter essas validações aí, regra de negócio e tal. Eu acho que deixa mais complicado. É que assim, é que você está considerando o aplicativo um front-end. Sim. Aí agora muda a visão e considera o aplicativo o aplicativo. É. Entendeu? Pensa que ele não tem um back por trás. É. Você entendeu? No caso, por exemplo, esse nosso não, esse da comanda não é o caso. Mas o outro que a gente vai fazer, que é o de inspeção de patrimônio, ele vai ser isso daí. Tipo assim, ele tem que funcionar como se ele fosse sozinho. É porque vai ter um banco off, né? Offline, né? Isso, ele vai ter o Ah, banco tá. off, então assim, ele vai poder trabalhar offline 100%. Então, Assim. aí ele não é um front-end mais, ele passa a ser o cara. Ele tem que trabalhar como sendo o tudo, vamos dizer assim, o front e o back, e ele só vai fazer a conexão com a API para atualizar o servidor quando tiver internet, ou quando ele puder usar a internet. É o princípio do cliente-servidor Uhum. nesse caso. Isso. Você Aí tem não um tem muito o que app fazer, né? que ele tem toda uma lógica, ele tem todo um raciocínio próprio e ele faz comunicações externas para resolver algum assunto, para salvar dados. Mas, tipo, ele por si só, ele não teoricamente precisa da internet. Exato. E a gente tem que lembrar, assim, que esse app que nós vamos fazer lá na frente, o problema dele eu vou fazer inspeção e eu posso entrar em lugares que eu tenho que pôr até o celular no modo avião, né? Por questão de incêndio, de explosão, né? Produtos ali que a gente vai, combustíveis e blá, blá, blá. Então, é uma situação específica onde o app não é front. É bem específico. Ah, não. Quando é bem específico, assim, tipo, vamos criar um app em uma região que não tem internet muito fácil. Aí, beleza. Aí É, faz todo sentido você utilizar essa regra de negócio dentro do app.
Não, porque, cara, é assim, é ruim, porque eu vou duplicar a regra. Então. Porque você vai ter a regra Retrabalho, no né? app, você vai ter a regra no app e a regra do back. Porque não é porque assim a gente tem no app que eu ignoro a do back. Porque e se eu tiver online? Se eu tiver online, eu posso descartar ou salvar no banco local, né? Eu posso mandar direto para o servidor, a gente está sincronizando na hora. Porque Então, daí também eu acho que daí também eu acho que faz sentido você definir quais pontos serão essencialmente offline, né? Você não precisaria, tipo, colocar o app inteiro offline. Você coloca, mano, esse aqui precisa estar realmente offline. Ah, beleza, então a gente implementa isso aqui offline. E o restante faz a validação, tipo, não tem internet, então você não consegue acessar ainda. então, nesse caso é tudo. Porque lembra assim, ó, você entrou em modo avião. Então você não consegue nem fazer o login, entendeu? Assim, Uhum. você tá sem, você não tem nem sinal de telefone. É para não explodir mesmo o lugar lá onde você vai inspecionar o bagulho. É um app chato, cara. Assim, ele foge dos conceitos de que a gente usa de front-end. Ele passa a ser um aplicativo mesmo. Aí ele é um aplicativo mobile. Ele não é só o front-end de um servidor de alguma coisa ali. Ele não é um web app, ele é um app. Ele é um app de verdade mesmo. Então, é um cara que faz tudo sozinho. Ele não depende de servidores. Vocês querem ver quem que é assim? Sabe aqueles aplicativinhos de notas que vocês têm no celular? Não sei se vocês têm. Eu tenho um aqui para O fazer Keep, anotações. o Ele Google usa o Keep. banco local. Sim, sim. Uhum. Ele até sincroniza com contas de e-mail, né, que você pode criar ali, né? Mas na teoria, as regras são todas embutidas nele. E porque ele é o aplicativo que ele tem que ter as regras porque ele faz as anotações. A internet é um plus, né? Ele sincronizar com a sua conta de e-mail é um plus para ele. Então, esse tipo de app é app de verdade mesmo. Que não depende de internet, não depende de servidor, não depende de nada. Quer ver um outro app que todo mundo tem que também usa esse conceito? Calculadora. A calculadora não depende de servidor. Então, toda a regra de negócio tem que ficar dentro dela. Então, ele já não é um front-end, ele é um app completo, com todas as regras, etc. E não tem banco de dados. No Muitos dos caso, joguinhos online, joguinhos de celular são desse jeito. Principalmente aqueles que têm o modo single e o modo online. isso que você Então, vai o modo single multiplayer. ele vai rodar inteiro dentro do celular, sem precisar da rede. Enquanto o modo online É, é online. tudo que puder rodar sem internet é app mesmo, aplicativo mesmo, tá? E o que a gente só mostra os dados, que aí sim é os front-end da vida, aí ele é um app front, ele é um front-end, como a gente teria uma web view, como seria um web front normal. Aí a gente muda um pouco só os patterns que a gente usa, tá? Porque daí quem define isso daí realmente são os patterns. Como vai chamar, é a história do MVC, se eu vou usar MVC, se eu não vou usar MVC, se eu vou usar MVVM, aí o que a gente vai trabalhar e a gente define junto com o pessoal de arquitetura ali. Mas fora, às vezes dá umas brigas com isso daí, viu? Dá uns pau fechado. Uhum. Deixa eu interromper a gravação nossa aqui. Então, você tem uma reunião. Tchau, gente.